Capítulo 1. A tempestade perfeita. Quanto nós vamos ganhar com essas minas? Perguntou Eike Batista, interrompendo o interlocutor. O geólogo canadense Rick Visagi abriu o relatório que trouxera e fez menção de entregar a Eike, mas o empresário não tinha paciência para documentos técnicos. O que lhe interessava eram os lucros, a última linha do balanço. Então interrompeu o geólogo e ordenou: escreve no quadro um Visagi, e começou a rabiscar na lousa branca de fórmica suas estimativas de ganhos para uma produção de 100.000 onças de ouro, ou 2,8 toneladas, por ano. Eike balançou a cabeça, impaciente. Não era ainda o volume de produção que queria. 200.000. Quanto ganhamos se fizermos 200.000? Visagi estacou. Seria uma produção tão espetacular para as minas em questão que ninguém nunca se havia arriscado a projetá-la. Na verdade, suas 100.000 onças já eram bastante otimistas. Além do mais, chegar ao patamar almejado por Eike exigiria investimentos de, no mínimo, 120 milhões de dólares e a adoção de várias inovações tecnológicas ainda não testadas. Mas, como o objetivo era vender as minas, o canadense caprichou no chute: se produzirmos 200.000 onças, teremos lucro de 70 milhões de dólares por ano. Era uma cifra sedutora. Representava metade da produção da companhia administrada por Eike, a TVX Gold, e o triplo do lucro que ele esperava ter naquele ano. As minas Cassandra, nos arredores de um vilarejo praiano 100 quilômetros ao leste de Tessalônica, a segunda maior cidade da Grécia, operavam desde os 300 anos antes de Cristo. Segundo a história grega, haviam ajudado a financiar a vitoriosa campanha persa de Alexandre, o Grande. Sempre se soube que ali havia ouro, prata e zinco, mas sua exploração era quase artesanal e permanecera assim por séculos. Em 27 de outubro de 1993, quando Visagi e um sócio, o advogado Jim Stephenson, aterrissaram no Rio, dois cheios de mapas e planos exploratórios, elas só produziam zinco, chumbo e pirita, um mineral de tom dourado fosco comumente usado na indústria papeleira, a que os entendidos chamam ouro de tolo. E operavam no vermelho. A empresa que detinha concessão do governo grego para explorá-las, uma pequena mineradora chamada Coolrag Resources Inc., estava em recuperação judicial. Logo teria de devolver a concessão. Visagi trabalhara para a Coolrag e tentara convencer o antigo patrão a produzir ouro em larga escala, sem sucesso. Depois de sair da empresa, fez várias visitas à Grécia junto com outro sócio, um negociador de metais chamado David Lean, e acabou conseguindo de um funcionário do National Bank of Greece, estatal, uma carta prometendo à Alpha Group, a empresa formada por Visagi e Lean, preferência quando o governo efetivamente fosse passar adiante a concessão das minas. Mas o documento não obrigava o governo a vendê-las à empresa. E vencia ao final de dezembro de 1993. Os olhos de Eike se iluminaram à medida que Visagi expunha seus planos. O canadense e seus sócios nunca tinham colocado de pé a operação de uma mina. Mas as Cassandra, disseram, eram aquilo que haviam procurado a vida toda. Eike, eles pensaram, era o homem certo para financiá-los. O brasileiro era conhecido no Canadá como um empresário ousado, que não tinha medo de correr riscos. Distinguira-se de milhares de outros proprietários de pequenas mineradoras listadas na Bolsa de Toronto depois de várias associações com grandes multinacionais da mineração, que fizeram de sua TVX uma das mais badaladas mineradoras médias do país. O quartel-general de Eike no Rio de Janeiro era um ambiente de trabalho descontraído e primordialmente masculino. Com exceção dos dois cunhados Zé Maria, que vinha do meio publicitário, e Men, um ex-empresário de atrizes da Rede Globo, quase todos os 30 funcionários haviam sido recrutados em bancas e fundos de investimento cariocas pelo braço direito de Eike, o advogado Flávio Godinho. Jovens e ambiciosos, admiravam o chefe e adoravam ouvir suas histórias, contadas nos almoços diários nos restaurantes dos arredores,
como Bohemian Lamas ou o tradicional japonês Miyako, redutos de boa comida e nenhum glamour. Aos 37 anos, com um estilo informal e por vezes de gosto duvidoso ao se vestir, Eiki frequentemente passava despercebido entre os rapazes. Quem o visse de relance, trajando calça jeans, blusa de moletom e blazer, ou combinando calça camuflada e camisa social, não teria como adivinhar quem ele era e muito menos o tamanho de sua conta bancária. Desde o final dos anos 1970, quando abandonara o curso de engenharia metalúrgica na Alemanha e voltara ao Brasil para procurar ouro na Amazônia, Eiki construíra uma fortuna de 200 milhões de dólares descobrindo minas de ouro e vendendo participações às gigantes do ramo. Era sócio de todas as grandes mineradoras estrangeiras em atividade no Brasil. Loiro de olhos verdes, era tão vidrado em mulheres quanto em motores. Seu brinquedo eram as superlanchas capazes de cortar o oceano a 100 milhas por hora, com as quais participava de corridas internacionais. Depois de um início um pouco atrapalhado, em que sua lancha quase virara com a marola de outra embarcação mais potente, passara a investir nas melhores e mais caras máquinas do mercado e a contratar os melhores mecânicos, porque não entrava em nenhuma disputa para perder. Ao final de cada prova, os motores das lanchas se fundiam e precisavam ser trocados. Com isso, Eiki torrava 200 mil dólares por corrida, mas nunca se importou. Era o preço a pagar para se tornar um campeão. Na década de 1990, o empresário conquistou o título brasileiro, americano e mundial de motonáutica na categoria Offshore. No circuito das corridas, fez amigos entre celebridades aficionadas pelo esporte, como o ator Don Johnson, e disputava com os hollywoodianos Chuck Norris e Kurt Russell. E conheceu a mãe de seus filhos. Luma de Oliveira, modelo, atriz e rainha de bateria, era, no início dos anos 1990, uma das mulheres mais desejadas do Brasil. Seu corpo perfeito e voluptuoso, o cabelão negro encaracolado e o rosto delicado de boneca tornavam impossível ignorá-la onde quer que fosse. Com Eiki, ela foi além. Ao entregar-lhe o primeiro prêmio de uma corrida que ele mesmo patrocinara, em 1990, sapecando-lhe um beijo e um abraço apertado, cheio de segundas intenções, ela o hipnotizou. Eiki estava de casamento marcado com Patrícia Leal, uma morena de cabelos negros, sobrancelhas grossas e sorriso largo que também tinha muitos fãs. Seu sobrenome quatrocentão, o guarda-roupa recheado e os modos de princesa inspiraram a criação, pelo jornalista carioca Sidney Garamboni, do termo patricinha, até hoje usado para designar as meninas ricas e bonitas que esbanjam roupas, sapatos e dinheiro. Eiki e Patrícia já haviam se casado no religioso e fariam uma cerimônia para a união civil. Depois de Luma, porém, a coisa toda perdeu qualquer sentido para ele. A uma semana de uma das bodas mais aguardadas do society carioca, no início de setembro de 1990, Eiki rompeu com Patrícia sem dar explicações e refugiou-se em Nova York, enquanto o ex-sogro e a ex-noiva devolviam os presentes e enfrentavam os comentários maledicentes. 4 meses depois, casou-se com Luma, já grávida do primeiro filho. Thor, o deus do trovão na mitologia nórdica. Mudaram-se para Barra da Tijuca, bairro para onde começavam a migrar, então, os novos ricos do Rio. O Eiki Batista que os canadenses conheceram em fins de 1993 era rico, bonito, bem-sucedido, e estava casado com a mulher com a qual todos os brasileiros sonhavam. Tinha uma das companhias mais badaladas da Bolsa de Toronto, considerada uma aposta certeira entre os mais experimentados do mercado canadense. Apesar de tudo isso, porém, nada aplacava sua sensação de que algo lhe faltava. Eiki acabara de romper uma lucrativa e tumultuada sociedade com a gigante canadense Inco Gold, uma das mais antigas empresas do ramo. 3 anos antes, quando se juntaram, ele imaginou que a associação seria seu passaporte para a elite global dos negócios. Sua TVX tinha então 6 minas, mas não operava nenhuma.
Pelos acordos de sociedade, cabia aos parceiros pôr a mão na massa. No fundo, o esquema lhe era bastante conveniente. Rendia poupudos dividendos sem que precisasse esquentar a cabeça com o dia a dia. Só não lhe dava uma coisa: reconhecimento. Ao juntar sua coleção de minas às da Inco, ficando com 11% das ações da nova empresa, 7ATVX Gold Inc., achou que teria autonomia para colocá-las em operação do seu jeito e assim mudar de status perante seus parceiros da indústria. Nada, contudo, saiu como ele imaginava. Eike vivia reclamando que os Jurassic Partners, como ele chamava os sócios, vetavam todas as suas iniciativas. Ele se julgava subrepresentado na sociedade e achava que se sairia melhor sozinho. A culpa de tudo aquilo, dizia, era dos banqueiros. Eles me convenceram a entrar nessa. Eles me foderam. Banqueiros são putas. Só querem ganhar comissão. 8 sócios, por sua vez, também foram se cansando do jeito afoito de Eike, a quem consideravam um criador de casos. Com o fim da parceria, a obsessão do brasileiro por ascender à elite mundial da mineração só aumentou. Tinha de mostrar aos jurássicos do que era capaz. Dali por diante, ele mesmo tomaria as decisões. Empresas que dominam a operação e que sabia têm mais controle sobre os custos, os preços e o fluxo de produção. Valem mais, portanto. Daí porque, todos os dias, do momento em que despertava até colocar de novo a cabeça no travesseiro, uma pergunta o atormentaria: em que lugar do mundo eu posso pôr as mãos em uma supermina? Naquela conversa em outubro de 1993, Eike se convenceu em poucos minutos de que as Cassandra eram tudo o que procurava. A grande tacada. O passaporte para o clube das maiores mineradoras do mundo. Seu pai, Eliezer Batista, ex-presidente da Vale, um dos nomes mais prestigiados do setor, sempre dizia que a melhor forma de vencer nos negócios era apostar em ativos de custo baixo e vida longa, capazes de aguentar as crises mais brabas à prova de idiotas, como resumia Eike, enquanto ouvia a apresentação dos canadenses, concluiu que aquelas minas eram justamente assim, à prova de idiotas. E ainda um ativo não disputado, um patinho feio. Um diamante não polido. Em nenhum momento, no entanto, perguntou-se por que ninguém antes tivera a mesma ideia de Rick Visage. Estava certo de que possuía um faro especial para os negócios, um dom único. Depois de um dia inteiro de reuniões, convencido de estar diante de uma bela oportunidade, Eike mandou a equipe tocar o negócio e fechar um acordo com os canadenses. A TVX bancaria o investimento necessário para a implantação e ficaria com 88% das minas. Os sócios ficavam com os outros 12% e o direito de comprar, no futuro, mais 12% das ações, tornando-se executivos e consultores da companhia 9 e que o Alpha Group dos canadenses assumiam o compromisso de manter sigilo sobre as informações das Cassandra e de só usá-las nas negociações de compra, que seriam comandadas pela TVX. O acordo deixou Eike eufórico. Sua confiança no sucesso da empreitada era tanta que, semanas depois, na primeira conferência anual da TVX após a saída da Inco, no início de 1994, em Toronto, prometeu dobrar a produção de toda a companhia, então de 400 mil onças, em 3 anos. Do contrário, vocês, acionistas, podem me dar um tiro. 10 para Eike, as minas gregas seriam capazes de mudar a TVX de patamar. Ele não tinha, entretanto, a menor intenção de levar os sócios canadenses juntos na escalada. Em julho de 1994, 8 meses depois de fechar o acordo de sociedade com eles, declarou o contrato com o Alpha Group sem validade.
A justificativa, como o governo da Grécia abrira uma licitação internacional para a concessão das minas, o acordo não tinha mais razão de ser. 11 Segundo Eike, a sociedade com o Alpha Group fora firmada justamente por causa da tal carta do funcionário do banco estatal que lhes dava direito de preferência na aquisição das Cassandra, o que perdera sentido depois que o papel deixou de ter validade. Talvez. Mas os documentos dos canadenses, todos entregues à diretoria da TVX, já informavam que o direito de preferência tinha prazo para terminar. Em março de 1995, a TVX ganharia a licitação. Ao se verem fora do negócio, os sócios do Alpha Group abriram um processo contra a TVX na Corte de Toronto, processo do qual Eike, a princípio, mal tomou conhecimento. 12 Tinha assuntos mais urgentes com que se preocupar. A produção de uma de suas principais minas, a Novo Astro, no Brasil, caía, e ele precisava rapidamente adquirir novas áreas. Com o preço do ouro em alta, havia uma corrida global por ativos, que também ficavam cada vez mais caros. Eike então enviou seu vice-presidente de exploração, o geólogo chileno Joseph Ambrus, à caça de novas reservas mundo afora. Ao longo dos meses seguintes, a TVX conquistou acesso a áreas de exploração nos Estados Unidos, Canadá, Equador, Chile, Peru, Venezuela, México, Nicarágua e República Tcheca. Ele iria até a Sibéria se fosse preciso. E foi. Em novembro de 1994, um ano depois da visita dos canadenses, outra dupla aparecera no escritório do Rio de Janeiro com informações quentíssimas sobre minas de grande potencial. O americano Mark Devant e o russo Pavel Kepezinskas, professores de geologia da Universidade do Sul da Flórida, diziam ter identificado duas minas espetaculares em Kamchatka, na Sibéria, uma península bem próxima ao Japão. 13 haviam sido adquiridas recentemente por mineradoras locais, e eles procuravam um sócio para comprá-las. Apesar da abertura conduzida anos antes por Mikhail Gorbachev, o país estava longe de ser um local amigável para estrangeiros, principalmente na longínqua Sibéria, um reduto da máfia russa. Mas a dupla garantia ter um trunfo: seu consultor na Rússia era muito amigo do chefe do departamento de mineração local e facilitaria a aprovação das licenças e a transferência de propriedade. Dar-se-ia então um replay da situação vivida pelos canadenses. Devant e Kepezinskas fecharam um acordo de sociedade com a TVX e, em troca de uma participação minoritária no projeto, forneceram todos os dados colhidos na Rússia à equipe de Eike. Ele então contratou o russo amigo da dupla, desfez a sociedade e adquiriu sozinho 50% das minas Kamchatka. Assim como os canadenses, os geólogos da Flórida ficaram furiosos e, sentindo-se enganados, partiram para a briga na justiça. Acusaram Eike de roubar dados e de se associar à máfia russa que, afirmavam, seria a verdadeira dona das minas. Sempre que questionado sobre o assunto, Eike saía-se com uma resposta dúbia. Admitia que, na Rússia, seus sócios eram vistos como da máfia, mas negava que soubesse disso quando se associou a eles. 14 Aos poucos, os métodos expansionistas de Eike fariam surgir litígios também na Venezuela, no Equador e em vários outros locais onde sua TVX se instalara. Todas aquelas disputas cobrariam um preço alto no futuro, mas, naquele momento, Eike só pensava em expandir suas operações. Em uma das primeiras visitas à Grécia, levou consigo o amigo Luiz Arthur Correia, o Zarta, a quem conhecera no final dos anos 1980 como corretor em uma das maiores administradoras de recursos do Rio, e que passara a administrar sua fortuna. Alto, magro, dono de um carregado e inconfundível sotaque carioca, e de uma rabugice quase patológica, foi logo apelidado pelo chefe de profeta do Apocalipse. Depois da visita às minas, enquanto saboreavam frutos do mar em um restaurante de Atenas, Zarta emitiu um de seus característicos palpites. Aquele lugar é uma espécie de Angra dos Reis, com barquinhos, pousadas, turistas.
Você acha que aquele pessoal vai concordar com uma mina bem no meio da praia deles? Eike respondeu, lá vem o cacique Nuvem Negra. Zarta, ali só vai búlgaro e alemão. Ninguém está ligando para isso. É tudo açougueiro. Para onde quer que Eike se voltasse, só conseguia divisar razões para confiar no futuro. Com a alta no preço do ouro, o Brasil entrara no radar dos caçadores de novas reservas. Todos queriam saber mais sobre o país, e não havia ninguém melhor do que ele para explicá-lo aos gringos, que o chamavam de Imperador do Ouro Brasileiro. Em 1995, Eike seria a principal atração de uma conferência mundial sobre mineração, a Investing in Americas, realizada no luxuoso Sheraton Boulevard em Miami. Falando sobre as potencialidades brasileiras para 1.700 pessoas, mesclou a propaganda do Brasil à sua própria. Tive de dividir muito filé mignon para chegar aonde cheguei, afirmou. Hoje, divido o risco com muitos sócios e tenho empresas batendo a minha porta todos os dias, querendo comprar participações em projetos. 15 Em meio à sessão de autoelogios, abriu espaço para uma autoironia, provocando risadas na plateia. Mas, no Brasil, sou mais conhecido por causa de minha mulher. A palestra foi um sucesso. Uma hora depois do final, ainda havia fila de pessoas esperando para conversar com ele. Ao contrário de todos aqueles gringos, ávidos por aventurar-se no Brasil em busca de ouro, Eike bandurrara uma década antes, ao descobrir um veio muito mais valioso no próprio Canadá, o mercado financeiro. Os primeiros sócios canadenses de Eike, um trio de investidores jovens e sôfregos por lucrar com a corrida do ouro que se dava na Amazônia, descobriram o Rio de Janeiro nos primeiros anos da década de 1980. Naquela época, as imagens do formigueiro humano que extraía pedras douradas de Serra Pelada corriam o mundo. Eike, que começava a montar uma empresa de mineração, tinha estabelecido contato com um banqueiro canadense que o indicara para investidores de Toronto interessados em uma vaga no sonho dourado brasileiro. Ele ainda usava botas de cowboy e bolsa de couro pendurada no ombro. Seu visual, arrematado pelo cabelo grande e desalinhado, calça jeans surrada e um ar confiante, parecia o de um figurante do musical Pier. Porque recorria também a um chapéu, que lhe protegia a pele muito branca do sol, recebeu dos estrangeiros o apelido de Indiana Jones brasileiro. Jovem e audacioso, parecia ter sido feito para o mercado canadense. O país estava coalhado de pequenas mineradoras formadas por grupos de geólogos com um projeto ou uma dica imperdível de uma reserva de que ninguém mais sabia. As Junior Mining Companies, que viviam buscando sócios para financiar seus projetos, eram parte do ecossistema financeiro do Canadá desde o século XIX. Na Bay Street, a Wall Street de Toronto, haviam se gestado grandes empresas, mas também fracassos retumbantes. Os canadenses gostavam de quem assumia riscos e não viam problema quando os planos fracassavam. Os valores captados pelas juniors costumavam ser relativamente pequenos, de algumas dezenas de milhões de dólares, mas, quando acertavam no alvo, os retornos eram espetaculares. Perder fazia parte do jogo desde que de forma limpa. Trapacear, sim, era imperdoável. Quando os canadenses conheceram Eike, no início dos anos 1980, pensaram estar diante de um manancial de bons projetos. O filho de Eliezer era então dono do direito de exploração de diversas áreas que ele mesmo estimava somar em 8 milhões de hectares, 16 duas vezes o território da Holanda. Tudo o que tinham a fazer era constituir uma sociedade e lançar ações na bolsa para financiar a exploração das reservas ATVX Gold Mining, formada em 1985, que transformaria o X em amuleto para Eike. Talvez motivado pela crença na própria superstição, Eike saíra multiplicando as projeções antes mesmo de começar a exploração das Cassandra. Em 1996, um ano depois de vencer a licitação na Grécia, a TVX ainda não concluíra os estudos de viabilidade, de modo que não poderia dizer ao certo quanto as minas gregas conseguiriam produzir.
Mesmo assim, como por mágica, as previsões feitas sob pressão por Rick Visagi um ano antes, no Rio de Janeiro, continuavam a engordar. Já na primeira Assembleia de Acionistas de 1995, Eike considerara superada a inacreditável produção de 200 mil onças por ano. Seu número agora era de no mínimo 300 mil onças por ano. 17 Os investidores canadenses que se lhe haviam associado na TVX se preocupavam com seu pendor para o exagero, e o viviam alertando sobre o risco de ele ser punido pela Ontario Securities Commission, o xerife do mercado local. Seu sócio e conselheiro mais antigo, Ian Telfair, costumava repetir uma frase sempre que o percebia animado demais: "Let's not believe in our own bullshit", algo como "não acreditemos em nossas próprias asneiras". Ainda assim, o otimismo das projeções de Eike levara a TVX a desenhar um plano de investimentos de 550 milhões de dólares para as Cassandra, o que encheu a vista dos gregos. Seria o maior investimento estrangeiro no país. Contou também a promessa de manter os empregos dos 550 mineiros que já trabalhavam nas minas, por 3 anos, 18. Embora o plano inicial apresentado pelos canadenses previsse cortar postos de trabalho. Manter os empregos custaria caro, mas Eike achava que, sem garanti-los, corria o risco de perder a disputa. Bancou a aposta e ganhou a concorrência. E, afinal, o que eram alguns milhões de dólares diante da promessa bilionária das minas gregas? Dinheiro não era problema. O mercado canadense gostava do brasileiro e compraria seus planos pelo preço que pedisse. Se havia outro responsável por isso além dele, era Michael Vitton, um americano de bochechas rosadas e sotaque de cowboy. Vitton era banqueiro e isso, apesar do que Eike dizia publicamente sobre a espécie, nunca foi de fato um problema. Podia-se dizer até que Vitton era o banqueiro preferido de Eike. Mike, como quase todo o mercado o chamava, comandava a área de investimento do americano BMO, bastante ativo entre mineradoras e muito forte no Canadá. Como se não bastasse ser o dono do dinheiro, era ainda um corretor carismático e experiente, de modos calorosos e trato de político. Chegava às reuniões abraçando e elogiando os clientes, rindo e falando alto, sabia o nome das mulheres, conhecia as histórias dos filhos e tinha a invejável capacidade de sempre se lembrar de passagens agradáveis na hora certa. Fosse em outro setor, corria o risco de ser considerado um falastrão. Entre os pequenos mineradores do Canadá, era um sucesso absoluto. Eike e Vitton funcionavam bem juntos e gostavam um do outro. A parceria fez o dinheiro fluir. O primeiro empréstimo veio já em setembro de 1995, um financiamento de 38 milhões de dólares para colocar em operação a mina de Manitoba, no Canadá. 4 meses depois, em janeiro de 1996, a TVX arrecadou mais 150 milhões de dólares com um pool de investidores. Vendo que não faltariam recursos, Eike partiu para reunir um time capaz de colocar de pé simultaneamente vários empreendimentos. A maior mineradora do mundo era, então, a anglo-australiana Rio Tinto, e ele recrutou na concorrente seus principais executivos. Para dar lugar a novas estrelas, Eike deslocou Bonick, o antigo seu, para a vice-presidência do conselho. E trouxe da Rio Tinto britânico David Murray, nome em ascensão no mercado, que ostentava no currículo a medalha da Ordem do Império Britânico por seu trabalho na implantação de uma supermina de cobre em Portugal. Ofereceu-lhe a remuneração de 300 mil dólares por ano, mediana para os padrões da época, mas que previa um generoso pacote de ações. O novo seu já chegou fazendo previsões fantásticas como a de dobrar a produção de ouro em 2 anos, colocando a TVX entre as 10 maiores mineradoras do mundo. Esfuziante, Eike declarou aos investidores: "Encontrar Murray foi tão bom como descobrir uma nova mina". 19 O conselho da TVX também tinha sua cota de celebridades corporativas.
Os mais reluzentes eram Ian Telfer, um respeitado executivo do setor financeiro, e Paul Soros, empreiteiro irmão do mega-investidor George Soros, que era amigo de Eliezer Batista desde os anos 1960. O ano de 1996 começava cheio de bons auspícios. O segundo filho de Ike nascera poucos dias antes da virada do ano e recebera o nome de Olin, uma variação de Odin, o maior deus da mitologia nórdica e pai de Thor. Segundo a mãe, foi escolhido também para que os nomes da família continuassem tendo 4 letras. Luma e o marido tinham interesse por esoterismo e cultivavam superstições variadas. Ambos frequentavam videntes e astrólogos e eram adeptos do Feng Shui. De vez em quando, ele encomendava o mapa astral das pessoas com quem estava prestes a fechar negócios. Quando finalmente assinava uma compra ou venda, os valores sempre tinham de terminar com 63, o número da lancha com que vencera a primeira prova de motonáutica e seu número da sorte desde então. Eike comprara, de um antigo sócio da TVX, uma mansão no bairro do Jardim Botânico e instalara a família ali. O que a confortável casa de 2 andares tinha de melhor era a vista panorâmica para alguns dos mais belos cartões postais da cidade, do mesmo jardim amplo, com a grama cuidadosamente aparada, divisa Vazio Cristo Redentor, a Lagoa Rodrigo de Freitas e as praias de Ipanema e do Leblon. Haviam chegado a passar um tempo em Miami, com medo de uma onda de sequestros que assolava o Rio de Janeiro, mas logo voltaram ao Brasil para ficar. Viagens ao exterior eram frequentes, mas para diversão. Sempre que podiam, Eike e Luma viajavam para Nova York, onde mantinham um apartamento de mais de 300 metros quadrados, de frente para o Central Park, em que frequentemente cruzavam com vizinhos como a atriz Brooke Shields e o tenista Andre Agassi. Nessas temporadas, ela se fartava de comprar na Bloomingdale's e ele, de comer espetinhos de frango satay em seu restaurante preferido, o chinês M.R. Show. Se estivessem de folga no Brasil, escolhiam entre a casa que a própria Luma escolhera e reformara na Orla de Búzios ou a recém-construída mansão em Angra dos Reis, onde Eike ancorava sua lancha de corrida. Também nos negócios não havia do que reclamar. As ações da TVX estavam no auge, e a companhia valia então 1,7 bilhão de dólares, 20 mesmo após a série de associações que fizera com as empresas que operavam suas minas, e que ainda tinha 14% da TVX, o suficiente para continuar como presidente do conselho e poder indicar 5 de seus 9 membros. Se tudo caminhasse como previsto, a mineradora poderia chegar a valer 3 bilhões de dólares em 2 anos, quando as minas gregas começassem a produzir. O Midas brasileiro estaria então finalmente consagrado como um empresário completo, capaz de descobrir reservas fabulosas e, principalmente, de colocá-las em operação com eficiência e rapidez, uma espécie de Jack Welch da mineração. Parecia faltar muito pouco para que tudo aquilo acontecesse, graças a uma rara confluência de fatores benéficos, daquelas que só acontecem uma vez na vida. E, no entanto, o que se deu em seguida foi justamente o inverso, uma sucessão de reveses que pareciam emular o que os meteorologistas chamam de tempestade perfeita, uma tormenta pesadíssima, derivada de uma combinação única de fatores nefastos. Aquela seria uma tempestade duradoura, que arrasaria com os planos de Eike Batista. O primeiro sinal de que a escalada rumo ao topo seria mais difícil do que ele imaginava surgiu logo que chegaram as primeiras máquinas pesadas para iniciar os trabalhos nas minas. Imediatamente, os moradores das cidadezinhas do entorno começaram a se rebelar. Até então, as operações das Cassandra haviam sido discretas, quase artesanais. A TVX, ao contrário, recorria a escavadeiras enormes, que, segundo os habitantes, abalavam a estrutura das casas do vilarejo. A primeira reação da TVX foi minimizar o problema. Contudo, não havia ninguém do primeiro escalão da companhia morando na Grécia para avaliar a situação mais detidamente.
O seu David Murray, aquele cujo achado equivalia à descoberta de uma mina de ouro, preferira ficar em Bristol, na Inglaterra, de onde, dizia, poderia alcançar facilmente a Grécia num voo comercial. Sua primeira avaliação foi a mais óbvia, a de que a revolta não duraria. Protestos são uma constante na rotina de mineradoras do mundo todo. Aquele caso não seria diferente. Logo o mal-estar passaria, apostava. Mas a revolta dos moradores foi aumentando e eles começaram a bloquear o acesso à mina de Olympias, a mais importante do complexo Cassandra. A TVX começou a produzir em Skouries, a maior delas, alguns quilômetros adiante, onde trabalhavam os 550 mineiros herdados da antiga concessionária. A empresa avaliou que, começando logo a operar, o dinheiro que irrigaria a economia local arrefeceria os protestos. E seguiu fazendo previsões cada vez mais otimistas. Em março de 1997, ainda sem qualquer novo estudo de viabilidade para além dos herdados da administração anterior, a mineradora inflaria ainda mais suas projeções. Em um comunicado, anunciou ter revisado os dados e concluído que a estimativa de produção não era mais de 300 mil onças e sim de 500 mil. 21 era um número impressionante, principalmente porque significava mais do que a TVX produzia em suas 5 minas já em operação. Quem observasse com um olhar crítico, porém, perceberia que, no fundo, o comunicado era uma vacina para acalmar os acionistas. Na mesma ocasião em que aumentava as estimativas, a companhia admitia um prejuízo anual de 86 milhões de dólares. Informes otimistas não têm o condão de mudar a realidade, de modo que a situação na Grécia se complicava a cada dia. Naquele mesmo ano de 1997, logo que se mudou para os arredores da mina, o novo gerente, Tony Vlassopoulos, teve o carro novinho, que ganhara da companhia, todo pichado e amassado num ataque de vandalismo. Toda noite, antes de dormir, ele ouvia saraivadas de tiros dadas em algum lugar próximo. Em frente à sua casa, um aviso foi pichado no muro para não deixar dúvidas do que o esperava: "Bem-vindo ao inferno". 22 Para dificultar ainda mais a situação, um grupo de arqueólogos descobriu, nos arredores de Olympias, as ruínas de Stagira, cidade natal de Aristóteles, e conseguiu na justiça a suspensão das obras até que as escavações fossem concluídas. A TVX, no entanto, manteve o discurso pró-Minas. Revoltados com a atitude autista da mineradora, os gregos decidiram espalhar o movimento anti-TVX na Europa e ganharam o noticiário ao colher mais de 30 mil assinaturas de apoio aos tchecos que também se opunham à presença da empresa em seu país. Naquele mesmo ano, a TVX foi multada nos Estados Unidos por 14 violações à qualidade da água pela operação de uma mina em Montana, ao lado do Parque Yellowstone, o mais antigo dos EUA. Havia ainda sérias dúvidas sobre a viabilidade de explorar ouro na fronteira do Equador com o Peru. A região era alvo de uma acirrada disputa territorial entre os dois países, e a TVX escolhera como sócio justamente o exército equatoriano. Com tanta coisa negativa em curso, o otimismo demonstrado por Eike Batista passava a sensação de que habitava outro planeta. Dias antes da Assembleia Anual de Acionistas da TVX, em maio de 1997, um analista de banco imprimiu em um relatório sobre a companhia o tom de ceticismo que tomava conta do mercado. Comentando as expectativas positivas do empresário, dizia num determinado ponto: "E que vê o mundo em cor-de-rosa". O documento ainda repercutia quando o empresário e seus dois principais escudeiros, Zarta, o administrador de suas contas, e Godinho, o vice-presidente de sua holding, chegaram ao auditório do Hilton Toronto Hotel para a reunião anual. Escondidos na coxia, os dois observavam as caras fechadas dos canadenses na plateia e comentavam apavorados: "O Eike vai levar ovo podre desse pessoal". O empresário então desapareceu por alguns minutos e voltou com uma sacola de farmácia. Ao abrirem as cortinas, lá estava ele, pronto para o discurso, usando óculos com lentes cor-de-rosa.
Dizem que eu vejo tudo cor-de-rosa. Vejo mesmo. E sabem por quê? Porque vejo as coisas adiante. Eu leio o jornal de amanhã. Apresentou, em seguida, um gráfico que mostrava a performance das ações da Barrick, uma mineradora de ouro que partira de patamares de produção muito semelhantes aos da TVX e que chegara, 3 anos antes, a 2,3 milhões de onças. Com suas reservas promissoras e de baixo custo de produção, a TVX garantia a Barrick amanhã. Estamos prontos para ingressar no time das grandes, concluiu. Quando o encontro acabou, vários investidores, convencidos e encantados, juntaram-se em frente ao palco para cumprimentá-lo. Houve até quem lhe pedisse para autografar a capa do relatório anual da empresa. A solução que Eike levantou pouco depois para impulsionar a companhia e oferecer resposta aos céticos foi desenhada pelo banqueiro Mike Vitton. Tratava-se de um empréstimo de 250 milhões de dólares, concedido por um pool de bancos e fundos de pensão à primeira vista, uma poderosa injeção de ânimo, que, com o tempo, revelar-se uma armadilha fatal. O lastro da dívida, fixado em ouro, fez com que os papéis ficassem conhecidos como Gold Linked Notes, 23 pelo contrato. Quando chegasse a hora do pagamento, os credores poderiam escolher se queriam receber em ouro ou em ações. Fariam, é claro, o que lhes fosse mais vantajoso na data do vencimento. Embora parecesse ótimo poder pagar com a própria produção, na prática a companhia ligara uma bomba relógio. A TVX não produzia então ouro suficiente para sustentar o lastro 710 mil onças em valores da época contra uma realidade de pouco mais de 400 mil onças. Além disso, a cotação do metal já começara a cair, o que prejudicaria também as receitas da companhia e seu valor na bolsa. Se o preço do metal baixasse demais e os credores optassem por receber a dívida em ações, poderiam simplesmente tomar conta da empresa. Mas Eike tinha certeza de que nada aconteceria. Suas minas eram a prova de idiotas, assim como as da Amazônia. Dificuldades faziam parte do jogo. O ouro não tardaria a brotar das Cassandra. A situação, no entanto, só piorava. Assim que compreenderam as implicações do novo empréstimo, os investidores começaram a se desfazer de suas ações e o preço do papel despencou. Eike pedia paciência ao mercado, mas a realidade, essa estraga prazeres, continuava a atrapalhar tudo. Poucas semanas após a emissão das Gold Linked Notes, todas as juniors do Canadá foram arrastadas por um tsunami. A mineradora Brexis, que fizera muita fortuna ao anunciar a descoberta da maior reserva de ouro do planeta, nas florestas da Indonésia, teve de admitir que não havia ouro algum em suas minas e que um de seus executivos adulterara as amostras enviadas aos testes para enganar os investidores. A Brexis era a mais reluzente das promessas da mineração canadense, e o escândalo que se seguiu à revelação levou muita gente à falência. O tumulto azedou em definitivo o humor do mercado, que já vinha piorando com a queda no preço do ouro. Para completar a avalanche de más notícias, no final de 1997 os processos do Alpha Group contra a TVX começaram a se aproximar de um desfecho, e tudo indicava que Eike perderia as duas causas, porque canadenses e americanos estavam unindo esforços para provar que ele os havia enganado. Com um acordo de última hora, conseguiu anular os pesquisadores da Flórida, pagou-lhes 2,5 milhões de dólares para encerrar o caso e exigiu que nunca mais falassem sobre o assunto. 24 Os nós, no entanto, continuavam a aparecer. Na Grécia, os manifestantes, que vinham bloqueando as estradas, invadiram a mina de Olímpias e incendiaram equipamentos. Uma bomba foi colocada no escritório do ministro responsável por supervisionar a implantação do projeto. Ao tentar desarmá-la, um policial ficou ferido.
A situação era extremamente tensa, mas o governo grego, que já dera à TVX subsídios de 140 milhões de dólares e usara sua força política para aprovar no parlamento o plano da empresa, tentaria um último recurso, decretou estado de exceção, proibiu manifestações públicas e emitiu diversas ordens sumárias de prisão, entre as quais a de 5 prefeitos de vilarejos próximos acusados de incitar os protestos. 25. Só então a TVX esboçou uma reação minimamente consistente e a crise anunciou um pacote de investimentos de 130 milhões de dólares para diminuir o despejo de dejetos no entorno das Cassandra. Tarde demais. A batalha já estava perdida, e a justiça grega suspendeu os planos da TVX por pelo menos 2 anos. Depois da Grécia, foi a vez de a Rússia banir a TVX de seu território, no início de 1998. Embora a companhia afirmasse que se retirava em razão da dificuldade de fazer negócios em um país que acabara de dar o calote na dívida externa, havia, segundo jornais locais e publicações especializadas, algo mais, e que teria sido expulso pelos sócios mafiosos por não ceder alguma de suas exigências. 26. As fabulosas e promissoras iniciativas da TVX foram sendo descartadas sem que a empresa conseguisse avançar 1 milímetro em seu programa de expansão. Para completar o infortúnio, depois de 3 anos de briga nos tribunais, a Corte de Ontário deu ganho de causa à dupla de canadenses e determinou que a TVX os indenizasse. 27. E a decisão era sem dúvida ruim para a EIC, mas não pelos valores envolvidos, já que mandava apenas que a mineradora lhes restituísse a participação que tinham inicialmente nas Cassandra, ou seja, 12% de uma operação que, até então, só dera prejuízo. A questão a incomodar os investidores era outra. Ao reconhecer que o Alpha Group estava certo e mereciam reparação, a justiça canadense admitia que o brasileiro trapaceara, o que atingiu em cheio a já combalida credibilidade da TVX. A divulgação da sentença fez a companhia encolher 37% nos 4 meses seguintes, perdendo 275 milhões de dólares de seu valor na bolsa, e até mesmo o banco de seu amigo Mike Vitton começou a divulgar estimativas pessimistas. Quando 1999 chegou, a operação grega da TVX já consumira 200 milhões de dólares sem que as minas sequer tivessem licença ambiental. Na melhor das hipóteses, começariam a funcionar em 2002. O Canadá, que havia incensado EIC durante anos, acompanhou com interesse a derrocada. Numa reportagem da revista de negócios Canadian Business de abril de 1999, intitulada Mining, ou O Homem Caos, o jornalista Paul Kayla escreveu que o EIC que emergia dos processos judiciais exibia uma assustadora dualidade de caráter e, mostrava ele, também de humor. Numa hora, estava profundamente abatido, pedindo desculpas aos investidores. Fizemos mal aos acionistas, fizemos mal aos caras do Alpha Group. Quero dizer aos acionistas que vou me dedicar pessoalmente a resolver todos os problemas, disse a Canadian Business. Em seguida, mostrava-se revoltado com os executivos da TVX. De acordo com EIC, Murray, o seu mina de ouro, revelara-se um idiota de merda. Gastos exagerados e escamoteados, engenharia demais, 3 escritórios em Atenas. Inacreditável, declarou ao repórter. Murray, já fora da companhia, contra-atacou. EIC tem reputação de falar uma coisa e fazer outra. Por isso, em Toronto, ninguém acredita no que ele está dizendo. A reportagem expressava perplexidade com o fato de EIC ainda acreditar que poderia vender na bolsa canadense uma empresa de água em que aplicara 33 milhões de dólares e que, segundo ele, valeria 10 bilhões em 10 anos. Questionado a esse respeito, demonstrou que sua capacidade de alinhamento não tinha limites. A Bay Street me conhece. Os analistas e suas firmas me conhecem. Lá está Eike Batista, um empreendedor brasileiro que criou uma mineradora internacional.
Afinal, era inocente, eu nunca vendi uma ação da empresa. Eu me preocupo com a TVX. Com sua companhia derretendo na bolsa, e que seus conselheiros começaram a procurar algum investidor que injetasse dinheiro novo na empresa, ao mesmo tempo em que buscavam interlocutores entre os seus acionistas minoritários como o investidor David Leaf Schultz, dono de uma empresa de prestação de serviços para o ramo do petróleo, com quem almoçou em Nova York naquela época. No encontro, ele se queixou dos banqueiros e disse que nunca teria contraído empréstimo lastreado em ouro sem a insistência deles. Se tivesse podido escolher, ele teria preferido emitir ações. Apesar de um tanto baqueado, Eike insistiu na crença de que a empresa poderia se recuperar, porque tinha um plano. Ainda havia, àquela altura, quem continuasse a acreditar na força dos projetos da TVX como a australiana Normandie Mining, que, em abril de 1999, comprou 50% menos uma ação da companhia 28. O respiro, porém, não impediu que a situação continuasse a degringolar. No final do ano, a TVX teve um prejuízo de mais de 64 milhões de dólares só na Grécia. Na entrada dos anos 2000, a pergunta que continuava a atormentar os investidores era se a empresa seria ou não capaz de honrar o empréstimo em ouro, o que lhes parecia impossível. O preço do metal caía sem parar e já voltara ao baixíssimo patamar do início da década de 1980. Como a cotação das ações também ia ladeira abaixo, o valor captado junto aos bancos já era suficiente, naquele momento, para comprar o controle da TVX. Era preciso encontrar uma solução que salvasse a companhia, e, para os executivos em grupo de minoritários, isso só seria possível se Eike fosse afastado do comando. Criou-se, então, um comitê extraordinário, sem a presença do controlador, a fim de estudar saídas para a empresa. Atordoado, Eike começou a consultar gurus e videntes. Uma delas lhe disse para ir a Cusco, no Peru, a capital do Império Inca, e deitar-se num gramado à meia-noite para reordenar o cosmos e reajustar a linha da vida. Outra lhe ordenou que tomasse um conhaque de frente para o pôr do sol de uma cidade portuguesa. Se fizesse isso, tudo se resolveria. Ele seguiu as instruções, mas não adiantou. O comitê concluiu que o investimento na Grécia era insustentável e determinou que Eike renegociasse urgentemente a dívida das Gold Linked Notes. No final de fevereiro de 2001, ele foi a Londres conversar com os banqueiros. Do outro lado da mesa, representando os credores, estava o Banco Rothschild, assessorado pelo jovem e ambicioso T. Sean Harvey, um gordão de riso fácil que Eike conhecia havia mais de 10 anos, primeiro trabalhando para o BMO, depois, para o Deutsche Bank. Graças à TVX, Harvey descobrira o Rio e se apaixonara pela caipirinha e pelas mulheres, especialmente as do calçadão de Copacabana. Tornara-se ainda um dos mais assíduos anfitriões dos gringos que chegavam à cidade para reuniões de negócios com o imperador do ouro brasileiro. Depois de um almoço ou jantar com Eike, os visitantes invariavelmente eram levados a algum clube privê, como o Barbarella ou o Fantasy Island, muitas vezes ciceroneados por Harvey. Eike não ia. Ele até gostava das moças, mas não queria correr o risco de que alguém o visse. Ele sabia, não perdoaria e ele fazia tudo o que podia para agradar a mulher. O ritual de levar os estrangeiros para um after-hours, porém, era tão recorrente que, entre os banqueiros, circulava uma piada segundo a qual a TVX fora financiada pelos poteiros do Rio 29 naquele momento de crise, porém, os tempos de cumplicidade entre Harvey e Eike de nada valeriam. Depois de uma semana conversando em Londres, concordaram que não havia saída senão converter a dívida em ações, o que fatalmente levaria os credores a tomar conta da empresa. O acerto final ocorreria na reunião de conselho da TVX, no Canadá. Os dois voltaram juntos no voo de Londres para Toronto, num clima ameno, de camaradagem. Assim que Harvey assumiu a cabeceira da mesa e o comando da reunião, porém, tudo mudou, e Eike foi expulso do cargo sem rodeios e sem ter chance de apelar.
Eike, você está fora. A partir de hoje, você não manda mais nesta companhia. E, se ousar reivindicar qualquer indenização, vamos te processar. Em março de 2001, Eike Batista comunicou ao mercado sua renúncia ao posto de presidente do conselho, CEO e diretor da TVX. 30 aos 5 conselheiros que nomeara o acompanharam. Surpresos com o desfecho do caso, pequenos investidores desabafavam em fóruns de acionistas na internet. Sou acionista da TVX há muito tempo. A questão sobre se a empresa é uma bosta ou uma joia me veio à mente quando acordei cedo esta manhã, 31 contava um deles. A resposta não tardaria. Em 10 de julho, os credores finalmente converteram as Gold e Linked Notes em ações e tomaram conta da mineradora. No auge, as ações da TVX haviam sido negociadas por US$ 74 canadenses. Pouco antes da venda, eram cotadas a míseros 27 centavos. 32 O prejuízo causado pela aventura expansionista de Eike já somava US$ 300 milhões. A companhia logo foi vendida à Kinross Gold Corp, que suspendeu as atividades nas minas Cassandra em 2002. Com o fim da aventura canadense, Eike voltou para curar as feridas no Brasil, deixando um rastro de investidores furiosos, algumas brigas judiciais e muito prejuízo para trás. Parecia o seu fim. Mas só parecia.